Eu quero saudar mais uma vez a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje eu estou sozinho porque minha esposa está cuidando das crianças, né? Mas eu vou tentar ser breve. Primeiro eu quero dizer a respeito das pessoas que têm perseguido você. Muitas lutas, principalmente nesses últimos dias, estão se levantando contra o povo de Deus, contra as famílias, né? Boa noite, Raia. Pai do Senhor, saudade de você, do seu pai, da sua mãe, tá? E eu quero deixar essa palavra porque ela falou muito comigo. E ela está no Salmo 35, né? Lembrando que a minha Bíblia é a tradução judaica, né? Bíblia judaica completa. Livro de Terrilim, que é o livro dos Salmos, tá? Salmos são divididos em 4 livros, né? Se você estudar um pouquinho, você vai saber que Salmo não tem capítulo. Tá bom? Então não se fala capítulo. É Salmo 35. Adonai se opõe aos que me acusam. Luta contra aqueles que me enfrentam. Segura seu escudo, veste sua armadura e marcha para minha defesa. Empunha a sua lança e um machado de batalha contra meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou sua salvação. Que aqueles que me perseguem sejam desgraçados e desprezados. Que aqueles que conspiram o mal contra mim sejam consumidos e envergonhados, sejam como palha ao vento. Quando o anjo de Adonai os expulsar, seus caminhos sejam escuros e tenebrosos, quando o anjo de Adonai os perseguir. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, que a destruição venha sobre eles repentinamente, que a rede que prepararam caia sobre eles, caiam nela e sejam destruídos. Então me alegrarei em Adonai, eu me regozijarei em sua salvação. Todos os meus ossos dirão: quem é como tu? Quem pode resgatar o fraco dos mais fortes que eles? O pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Testemunhas maliciosas aparecem diante de mim, perguntando coisas que desconheço. Pagam o bem com o mal. Isso me desola, como se eu estivesse de luto. Mas usei vestes de lamento quando estavam doentes.
recolhi-me e jejuei. Quero orar para que tudo quanto orei por eles aconteça comigo. Comportei-me como se fossem meus amigos ou meus irmãos. Ajoelhei-me como se estivesse suplicando por minha mãe. Mas, quando caí, eles comemoraram. Juntaram-se contra mim e me abateram repentinamente. Agrediram-me sem cessar, com os ímpios caçoando e zombando. Rosnavam e mostravam os dentes para mim. Adonai, por quanto tempo ficarás olhando? Resgata-me de suas investidas. Livra minha alma, livra minha vida dos leões. Eu te darei graças na grande assembleia. Entre a grande multidão te louvarei. Não deixes meus inimigos alegrarem-se à minha custa. Nem permitas que me provoquem os que me odeiam. Não os deixes sorrir com falsidades para mim, pois não falam palavras de paz. Antes, planejam formas de acabar com a paz da terra. Gritam para me acusar. Olhem, olhem! Nós o vimos com os nossos olhos. Tu os vistes, Adonai. Não fiques em silêncio. Adonai, não te distancies de mim. Acorda. Acorda, meu Deus, meu Senhor. Defende minha causa. Faze-me justiça, Adonai, meu Deus, como manda a tua retidão. Não os deixes zombar de mim. Não os deixes dizer a si mesmos: ah, conseguimos o que queríamos, ou acabamos com eles. Os que zombam da minha angústia sejam desgraçados e humilhados. Que os que se divertem à custa de meus sofrimentos sejam cobertos de vergonha e confusão. Mas aqueles que se alegram em minha retidão, cantem de regozijo e sejam felizes. Que digam sempre: como Adonai é grande e se delicia em paz com seus servos. Assim, minha língua falará de tua retidão e te louvará por todo o dia. Amém. Terrilim 35, Salmo 35. Irmãos, assim como está na descrição desse vídeo, quando todas essas pessoas te perseguirem e disserem todo o mal contra vós, e fazem tudo isso para te destruir, eles se alegram, eles se ajuntam para debochar, se ajuntam para se alegrar, achando que você está derrotado, achando que acabaram com a sua vida, que acabaram com a sua carreira, achando que dessa você não escapa, e
falam de coisas que você nem sabe. Mentem. Arrumam falsas testemunhas. Tudo com o propósito de te destruir. Você que tem sido perseguido das mais diversas formas que pode existir. Porque o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, é astuto. Ele é ardiloso. Mas eu quero te lembrar uma coisa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas. Essas pessoas têm sido influenciadas pelo mal que habita nelas, pelo mal que as rodeia, e infelizmente, quer seja por um motivo ou por outro, sucumbiram. Então, qual é a sua função? Qual é a minha função? Eu já disse, irmãos, orar pelo amigo, pelo irmão, é fácil. Eu quero ver você orar pelo seu inimigo, aquela pessoa que tem levantado o seu calcanhar contra você, aquelas pessoas que têm se juntado para destruir a sua vida. Eu quero ver você orar. Pai do Senhor, irmão, eu quero ver você orar por aquele que te persegue. É muito fácil você ajudar um amigo necessitado, você atender um pedido daquela pessoa que você sabe que é boa e que vai te recompensar algum dia. Aquilo te dá prazer. Mas e aquela pessoa que está te perseguindo? Pai do Senhor, irmão, amém, graças a Deus. Então é muito difícil, praticamente, como alguns dizem, impossível. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. E ter bom ânimo, aí a gente se pergunta: como eu vou me animar para poder fazer isso? Como eu vou ter ânimo de orar por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que se juntam para tentar me destruir? Como eu posso ter misericórdia de uma pessoa que usa de todos os meios, usa da sua autoridade, do seu status, do seu poder para prejudicar, para difamar, para caluniar? Como eu posso amar uma pessoa que está armando um laço bem armado, uma armadilha, coisas ocultas, e na sua frente se mostra uma coisa? É nessa hora que Deus está te provando. É nessa hora que Deus quer ver a diferença, mais uma vez, entre o justo
e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. É nessa hora, assim como Davi, né, no livro de Terrilim, Salmo 35, e Davi fala aqui: mas usei veste de lamento, versículo 13, mas usei veste de lamento quando estavam doentes, recolhi-me e jejuei. Ele se recolheu e jejuou para orar, para se consagrar, para poder se chegar diante de Deus, para orar pelos seus inimigos. Quero orar para que tudo quanto orei por eles aconteça comigo, porque nós desejamos só o bem, desejamos, porque isso está em nós, já é intrínseco, ou seja, como dizem no mundo, já está no sangue, é natural daquele que serve a Deus. Então nós oramos com o intuito da pessoa verdadeiramente receber aquilo, aquela bênção, aquela força, aquela bênção, a libertação, a prosperidade, a paz de Deus que excede todo entendimento. E as pessoas, perdão, lutam. Comportei-me, versículo 14, como se fossem meus amigos ou meus irmãos. Olha só o trato. Você tratar os seus inimigos, você tratar as pessoas que têm perseguido você, que têm te difamado, como amigos e irmãos. Ajoelhei-me como se estivesse suplicando por minha mãe. Olha o sentimento. Por isso que a palavra de Deus diz que é para que todos nós tenhamos uma mesma mente, ou seja, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Vocês estão entendendo? Porque não existe outro sentimento. Os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, quer que nós oramos, né, para que fogo caia do céu sobre ele? Aí Jesus respondeu: de que espírito vós sois? Misericórdia quero. Vai e entende isso. Porque os discípulos não entendiam. Andavam com Jesus, andaram com Jesus e não conseguiam entender. Ainda não tinham a mente de Cristo. Como é que eu posso entender uma coisa dessa? Eu quero é que fogo caia do céu e consuma os meus inimigos. Porque você sabe que está fazendo e que está andando corretamente. Você sabe exatamente aquilo que você tem feito, que você tem se esforçado, você tem andado em justiça e falado a verdade. É natural seu. Mas as pessoas têm um olho mau, têm um pensamento mau, têm um coração
endurecido, porque muitas vezes a própria vida endureceu elas, porque elas já não confiam mais em ninguém. Elas estão decepcionadas, amarguradas. E é compreensível. Nós temos que entender, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. Porque não é fácil você ser decepcionado, às vezes, por pessoas que estão perto de você. Pessoas que você confiava e que te traiu. Você colocou a sua confiança. Você empenhou muitas vezes o seu nome. E aquela pessoa que se dizia muitas vezes até servir a Deus, te traiu. Mas que não seja por causa disso que você não possa confiar mais. Deixa o Espírito Santo de Deus penetrar com essa palavra no teu coração, na tua mente, e separar o que é da carne e o que é do Espírito, ou seja, o que é do homem e o que é de Deus. Porque muitas vezes foi o homem que te decepcionou, não foi Deus. Deus não deixou você. Não foi Deus que te traiu. E também não significa que não exista mais pessoas, homens e mulheres, que não sejam de Deus. Que pelo contrário, vão estar junto, vão estar ao seu lado até a morte. Fiéis, guerreiros. Quando o profeta se achou só, dizia que perseguiram o povo, mataram os profetas, ele estava reclamando com Deus: Senhor, mataram os teus profetas e só eu sobrei. Ele se enganou. Aí Deus falou para ele: eu separei para mim. Tinha lá 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos, que eram virgens. Ele separou para ele. Existem pessoas separadas hoje por Deus, em quem você pode confiar. Você não está só. Você não precisa passar por isso sozinho. Confie. Primeiramente em Deus. Porque um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de espíritos. Você sabe muito bem se é ou se não é de Deus. Como, pastor? A Bíblia fala: pelos frutos os conhecereis. Não tem jeito de uma fonte sair água doce e amarga ao mesmo tempo. Como é que uma hora sai água doce e outra hora sai água amarga? Não existe. Como é que uma hora sai água amarga e outra hora sai água doce? Não existe. Ou é doce ou é amarga. Então você tem que ver o que? A continuidade da história. Você tem que ver a firmeza no caminhar. Você tem que ver a firmeza na palavra. O dia a dia. Porque basta a cada dia o seu próprio mal, está escrito. Não é porque hoje eu passei determinada
determinadas coisas que amanhã vai acontecer a mesma coisa. Não é porque eu me decepcionei hoje que amanhã eu vá ter esse mesmo tipo de problema. Nós temos que olhar e ver como é que é a vida dessa pessoa, se ela está contínua. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na graça. E a pessoa que não é de Deus, ela não tem firmeza. A pessoa que não é de Deus, ela não tem constância. Eu escuto muitas pessoas que são encarceradas, estão encarceradas e são encarceradas, porque ser é para sempre, estar é temporário. Elas estão encarceradas. Então, uma hora elas vão sair, mas elas estão lá e falam: olha, eu nunca mais vou voltar a esse lugar. Nunca mais. E ainda invocam o nome do Senhor para selar aquilo que elas estão falando. E a gente quer acreditar, mas elas não são constantes. Passa um determinado tempo, às vezes, para surpresa, pouquíssimos dias. Teve gente que eu já vi que foi poucas horas. Incrível. De um dia para o outro, voltou. Passa 3, 4 dias, uma semana, voltou preso. Aí quando encontra com você, não tem onde enfiar a cara. Por quê? Porque estão de volta ao cárcere. Continuam presas. Porque elas ainda estão presas aqui dentro. Elas ainda estão presas aqui dentro. Porque a vida delas não tem uma firmeza, uma constância. Porque elas não estão enraizadas, firmadas na rocha. Elas não têm firmeza alguma. Elas não têm compromisso com a palavra. Não se amam. Porque está escrito: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem amor próprio. Nunca vai amar ninguém. Porque não se amam assim. E não ama a Deus acima de todas as coisas, porque senão se amaria, porque aprenderia de Deus e ouviria a sua voz e faria a sua vontade e mudaria. A transformação seria real, porque está escrito: aonde abundou o pecado, graça superabundou. Então o amor de Deus transforma a pessoa. Que a pessoa vai falar: olha, quem te viu e quem te vê, eu nem estava te reconhecendo. Por quê? Porque a pessoa verdadeiramente mudou. E ela passa a ter uma constância que não tinha antes. Ela muda. Ela entende a mudança, a transformação do pensamento, da mente. E tudo aquilo vai penetrando, vai se enraizando no coração daquela pessoa de uma maneira que ela consegue transparecer isso. A fala muda, o jeito muda, a pessoa, ela resplandece. O que? A glória de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos a glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Então a gente passa
agir como? Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente começa a seguir os passos. Pai do Senhor, irmão Rogério, glória a Deus. A gente passa a seguir os passos do nosso Pai, do nosso Deus e Pai. Olha só, aí Deus fica tão orgulhoso, aí Deus pega e fala, olha só, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, esse é meu filho, que eu amo, e em quem eu tenho prazer. Ele me agrada, meu filho me obedece, meu filho me honra, me respeita, meu filho me dá alegria, dá gosto de ver o meu filho, né? Aí fala, muitas pessoas falam, olha, é a cara do pai, mas não é a cara do pai só na aparência. Nós somos a cara do Pai, do nosso Deus, nas atitudes, porque Deus é Espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. A Bíblia fala que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Olha só, tenta imaginar Deus procurando algo. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, mas tenta só imaginar Ele procurando. Aí a Bíblia nos revela que Ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Está escrito, não há um que só faça o bem e nunca peque. Não há um sequer. Então, eu não sou essa exceção à regra, você não é essa exceção à regra. Todos pecaram, está escrito, e destituídos, foram afastados da glória de Deus. Mas o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Imagina, tenta fazer o amor de Deus para conosco, é imensurável. Eu não daria a vida do meu filho em troca de ninguém. Por mais que eu ame e o respeite, nunca que eu ia dar o meu filho por ninguém. Mas Deus, Ele fez isso por mim e por vocês. Então, quando os nossos inimigos se levantarem contra nós, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, aquelas pessoas que nos rejeitam, que nos afrontam, que debocham, que não te respeitam, que querem a sua queda, que querem que você morra, se levantarem, tenta, assim como Davi, que eu acabei de ler no Terrilim, Salmo 35, Davi orou, Davi jejuou, como se ele estivesse orando por um amigo, pelo irmão, pela sua própria mãe. Entenda o sentimento humano. Davi colocou muito bem as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Colocou sentimento humano, natural, um sentimento de amigo, porque a Bíblia fala que há amigo, há amigo que são mais chegados do que irmãos. Existe sim. Às
vezes você não tem intimidade tanto com seu irmão, com a sua irmã, quanto você tem com essa pessoa, com esse seu amigo. Ele é mais chegado, amigo íntimo, né? É um relacionamento, é um relacionamento diferente. Às vezes causa inveja nas pessoas, porque são irmãos, não são irmãos de sangue. Vocês são irmãos? Não, nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos amigos. É diferente, e existe essa amizade. Era a amizade que Davi tinha por Jonathan, filho de Saul. Uma amizade verdadeira, sincera. Não tem nada a ver com essa parte que o mundo fala aí de homossexualismo, não. Mas era um amor verdadeiro, de irmão. Eles estavam ligados. Aí fala do amor, tá? Ó, de amigo. Fala o amor de irmão, que é o sangue. É aquilo que liga a família. São os laços de sangue. Assim como Deus nos constrange, presta atenção. E Ele nos constrange, a Bíblia fala, Ele nos prende com laços de amor. Porque o amor de Deus nos constrange. Nós nos aproximamos de Deus porque nós fomos constrangidos. Ele nos amarrou. Mas nós não fomos forçados a nos aproximar. Aquilo ali nos atraiu. Nós ouvimos a voz de Deus. Por isso que está escrito: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então nós escutamos. Aquilo ali foi nos cativando, nos prendeu. E nós nos aproximamos de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós. Porque está escrito: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então quando Deus se achega, logo em seguida nossa aproximação começa a ficar um ambiente gostoso, uma coisa diferente, uma coisa que a gente nunca sentiu antes na vida. Então, por isso que a Bíblia fala que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Muitas vezes a gente pensa, a gente coloca grade, a gente constrói muros altos, coloca cachorro, cerca elétrica, né? Alarme, compra arma, né? Paga vigilantes, segurança, monitoração eletrônica, grades, interfones, e mesmo assim o ladrão consegue entrar. Porque se Deus não vigiar, se Deus não guardar, está escrito: se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Não adianta, irmãos, você achar que está seguro, porque a segurança é só em Deus. Porque está escrito: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A segurança está em Deus. E a prosperidade está na palavra dos profetas de Deus. Por quê? Porque você creu. Crede nos seus profetas. Muitas vezes a gente não dá crédito. Muitas vezes a gente não confia, porque aquele que muitas vezes anuncia o Evangelho, que é poder de Deus para quem crê, ele está próximo, ele é conhecido. Muitos pastores convidam pregadores de outros lugares, né? De outras cidades, de outros estados, pagam cachê,
paga hospedagens, translado, transporte, alimentação, e ainda dá uma boa oferta para vir uma pessoa de longe ministrar uma palavra e ir embora. Paga a pessoa para vir ministrar a palavra e ir embora. Você não sabe como é a vida daquela pessoa lá onde ele vive. Você não sabe o testemunho dela na sua vizinhança. Você não tem conhecimento daquela pessoa. Muitas vezes você tem uma pessoa do seu lado, que você sabe onde ele mora, sabe como é a vida dele, como é a família dele. É uma pessoa que é bom pagador, que dá bom testemunho. É uma pessoa verdadeira, sincera, que fala a verdade na cara, querendo ou não, se você vai se agradar ou não daquilo, ele fala a verdade, porque é melhor a verdade aberta do que o amor encoberto. A Bíblia fala, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiel é a ferida daquele que fala a verdade. Porque aquele que lisonjeia com os lábios, está escrito, arma um laço aos pés. Muitas vezes aquela pessoa que está te elogiando, que está te adulando, e que você acha que aquela pessoa é sua amiga, ela está armando uma armadilha para você cair. E aquela pessoa que você fala, esse cara é chato, entendeu? Esse cara toda hora quer vir com uma conversa, quer me ensinar. Quem é ele? Ele é seu amigo. Ele é aquela pessoa que está se preocupando com você, porque ele não precisava te chamar atenção, ele não precisava se desgastar, porque mas não, vale a pena. Agora, nesse momento, você pode ficar com raiva de mim, você pode não gostar de mim, eu prefiro até que não goste, mas no final você vai ver quem verdadeiramente esteve do seu lado, quem te falou a verdade, quem queria o seu bem, quem queria que você crescesse e vencesse. No final, tudo vai ser revelado. Agora, eu não vou me deixar enganar por aquelas pessoas que ficam massageando o meu ego. Eu não vou me deixar enganar, porque a palavra de Deus é a verdade e ela não nos deixa confundidos. Então, eu vou colocar o pé para trás. E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas já estão tão decepcionadas que elas se fecham no mundinho delas, no quadradinho delas, igual é a linguagem atual do mundo. Cada um no seu quadrado. Não, eu rejeito isso em nome de Yeshua, em nome de Jesus de Nazaré. Eu rejeito isso na minha vida. Eu quero que você faça parte. Eu quero que você se envolva. Eu quero que você mostre que você me ama. E eu também vou mostrar. Eu não vou esconder o amor que eu tenho dentro do meu peito. O direcionamento de Deus. O bem que eu quero para mim. Igual Davi disse aqui. Quero, a parte B do versículo 13, quero orar para que tudo quanto orei por eles aconteça comigo. O que eu oro
oro para que aconteça com você, eu quero que aconteça comigo. Então eu quero te abençoar. Eu quero que você tenha vida, paz, prosperidade. Eu quero que você seja frutífero. Eu quero que seus filhos herdem a terra. Eu quero toda sorte de bênçãos espirituais sobre a sua vida. Eu quero que você ande de glória em glória. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você cresça e prospere no seu emprego, no seu ministério, na sua igreja, na sua vida espiritual, material, sentimental. Todo esse sentimento, eu quero para você. E o que eu quero para você, eu quero para mim. É o desejo do meu coração. E é o desejo de Deus. Assim como Davi falou, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu morreria sem dúvida. Que fé é essa? Que só espera as coisas para depois? Não, lá no céu Deus preparou sim, é verdade. É verdade. Vamos pisar em ouro, as ruas são de ouro. Ouro que os homens ficam aqui, ó, um mata o outro por causa dessa porcaria. Dessa porcaria. Lá é asfalto. No céu, ouro é asfalto. É para você pisar. E aqui os homens se matam por causa disso. Olha só. Mas Deus quer que você seja abençoado aqui. Quer que você desfrute do reino vindouro. Aqui. Agora. Já. Quer que você tenha paz. A Bíblia fala paz que excede todo o entendimento. E a pessoa não consegue entender como você tem paz em meio às guerras. Como é que esse cara consegue ser feliz sendo perseguido? Como é que esse cara consegue ter paz? Olha quanta coisa tem se levantado contra ele. Se eu tivesse no lugar dele, eu não aguentaria. Eu ia falar isso, eu ia fazer aquilo. Não. Está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Nós temos que aprender a descansar em Deus, a depositar verdadeiramente a nossa confiança nele, porque Ele verdadeiramente é fiel e justo para nos salvar. Ele vai fazer justiça na nossa causa. Ele vai saciar nossa fome e nossa sede de justiça. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Você é bem-aventurado, porque você não faz justiça com as suas próprias mãos, porque você aguarda em Deus. A Bíblia fala que nós seremos levados diante das autoridades. Não pensa o que você vai falar nesta hora, porque quem vai falar por você é o Espírito Santo. Ele vai colocar palavras na sua boca para você falar naquele momento a resposta certa. A palavra branda, porque a palavra branda está escrito, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deus tem sempre uma palavra mansa, porque Ele é manso e humilde de
coração, apesar dele ser Deus Todo-Poderoso, ele podia falar do jeito que ele quisesse, porque ele é Deus. E toda a terra cale-se. Está escrito, cale-se diante dele toda a terra. Dobre os joelhos e ergam as mãos. Todos juntamente se fizeram inúteis, está escrito. Não tem um que presta. Vai falar o que diante do Santo dos Santos? Mas ele se mostra manso e humilde. Ele escuta. E muito mais do que escutar, ele fala assim, vinde, arrazoemos. Olha só, ele quer discutir com nós. Quem sou eu para discutir com Deus, conversar sobre algo com Ele? E Ele quer esse tipo de intimidade com a gente. Ele quer que a gente fale com Ele. Rasga o teu coração essa noite na presença de Deus. Fala com Ele, que Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder, porque não é um monólogo. Você não está falando sozinho. Assim como eu aqui também não estou falando sozinho. Por mais que tenha ou não tenha gente ouvindo. E por mais que vão ouvir ou não vão ouvir. Mas nessa noite eu falei. E Deus me ouviu. E a palavra que Deus envia, ela não volta vazia. Ela não vai voltar vazia. Porque Deus te prometeu. Porque Ele não é homem para que minta. E nem filho de homem para que se arrependa. Deus, Ele é zeloso em cumprir, em fazer cumprir a sua palavra. Me perdoa. Então creia que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele te fez. Ele não vai te deixar desamparado. Ele não vai te deixar confundido. Ele não vai deixar você envergonhado. Nem que os seus inimigos triunfem sobre você. Confundidos, está escrito lá no Salmo 91, confundidos serão os que transgridem sem causa, que cometem transgressão sem motivo nenhum. Sabe por quê? Porque quem peca não precisa de motivo para pecar. Porque Deus, Ele abomina, Ele não ama. Quem é mentiroso não é do reino dos céus. Quem ama, está escrito, quem ama e pratica mentira. Quem ama e pratica mentira. Todos nós já mentimos. E se você disser que nunca mentiu, você faz a palavra de Deus mentirosa. Mas não é por causa disso que você perdeu a salvação. Está escrito, quem ama e pratica. Ou seja, é um sentimento e uma continuidade da prática. Muitas vezes, e com objetivo, e com propósito, igual eu falei aqui anteriormente. Tem que ter uma continuidade, tem que ter um objetivo. Então quem ama e pratica mentira. Agora você imagina, você mentiu que na verdade foi para quê? Proteger muitas vezes um filho, uma filha, um amigo. Você não é nem mentira que a gente fala, é uma omissão, né? Você omitiu. Você não
vai ser condenado por causa disso. Mas o que Deus quer? Deus quer que isso não aconteça de novo, porque não é bom isso. Porque está escrito: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então é verdade contra a verdade. É a palavra contra a palavra. Satanás, muitas vezes, ele usa a palavra de Deus para tentar te confundir. Olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Eles vão te sustentar, eles não vão deixar você cair. Pode pular. Mas aí Jesus falou: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha, transforma essa pedra em pão. E Jesus estava morrendo de fome, 40 dias no deserto. Aí Jesus respondeu: mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus verdadeiramente é comida e bebida. Porque também está escrito: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem vida em mim. Muitas vezes a pessoa, ela não está participando da Santa Ceia, ela não está indo à igreja, está perdendo a comunhão, está esfriando na fé, por causa de pastores corruptos de entendimento, e aquilo ali já materializa também, e já é corrupto de tudo quanto é jeito, aceita tudo. Aí começa a trazer o mundo para dentro da igreja, e a igreja já não, parece que você não encontra mais diferença das coisas que acontecem no mundo para as coisas que acontecem dentro da igreja. Porque a palavra de Deus diz que ali é a porta dos céus. Humanamente falando, irmãos, vocês sabem o que é uma embaixada? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o que é isso? Significa que é solo americano em território brasileiro, em solo brasileiro. Mas aquele espaço lá, dentro da embaixada, ali é solo americano. Ali, as leis do Brasil não têm influência nenhuma. É a mesma coisa, a igreja de Deus. A igreja de Deus é o céu, é um pedaço do céu na terra. Aqui não é outro lugar. A casa de Deus, a porta do céu. Então quando nós entramos, Pai do Senhor, irmão Rafael, quando nós entramos na igreja, nós entramos na porta do céu, a embaixada dos céus na terra. Aí aquele mal todo fica para trás. Todo aquele peso do mundo fica lá fora. Porque ali dentro, Pai do Senhor, amém, graças a Deus, Pai do Senhor Jesus, aquilo fica para fora. E você, quando vai à igreja, você sente um alívio, uma alegria diferente. E ali você pode se derramar diante de Deus e falar para Ele tudo que você está passando, todas as coisas que você está sofrendo, todas as coisas que te aborreceu naquele dia ou ao longo da semana, quem te afrontou, porque ali você está com seu Abba, ou quer dizer, paizinho, seu papai. E ali você se derrama: Pai, pisaram em mim, maltrataram,
falaram coisas que eu não fiz, me difamaram, me envergonharam, Senhor, me menosprezaram. E ali você vai depositando. Por isso que Jesus ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pai do Senhor, irmã Lília. Amém, graças a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, naquele momento que você se derrama para Deus ali, você está lançando o seu fardo, o seu jugo que é pesado para Deus, porque você não aguenta mais. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Estou cansado e sobrecarregado. Sobrecarga é um peso além daquilo que eu suporto. É uma coisa que para mim está sendo insuportável. O que está sendo insuportável para você? Não sei. Você fala: pastor, eu não aguento mais o meu marido. Pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Pastor, eu não aguento mais o meu chefe. Pastor, eu não aguento mais meu supervisor. Não aguento mais essa situação que eu estou vivendo, essa necessidade, essa guerra. Não importa o problema que você esteja passando. Por isso que Paulo, ele fala, o apóstolo Paulo, ele fala para a gente ter um sentimento que é de rejeição. Eu não aceito mais isso. Está lá em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, eu não me conformo com isso. Eu não aceito. Mas você pode mudar? Não. Você pode mudar alguma pessoa? Você pode fazer a pessoa mudar de atitude? Não. Mas está escrito lá: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação tem que começar por mim. O exemplo tem que começar por mim. Como eu vou mudar? Pela renovação do vosso entendimento. Porque se eu estivesse pensando da maneira correta, as coisas estariam dando certo. Muitas vezes o que é certo para mim não é certo para você. E não é certo para o outro. Mas a Bíblia fala para a gente ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Quando é que a gente vai chegar a isso? A esse nível de comunhão? É difícil. Mas a Bíblia fala: enquanto depender de vós, tende paz com todos. Irmãos, não espere os outros fazer. Não espere os outros ter paz. Não espere os outros entender. Não espere os outros mudar. Muda você. Entenda você. Tenha paz você. Porque a Bíblia fala também, paz seja convosco. Você libera a paz. Se a pessoa não recebe a paz, a Bíblia fala que a paz volta para mim. Se aquela pessoa não está em paz, ela não vai receber a paz. Porque a palavra de Deus, a semente do Evangelho, a Bíblia fala que ela é semeada em tempos de paz. Se a pessoa não estiver em paz, aquela palavra não vai ser semeada na boa terra. Então eu tenho que tirar toda a erva daninha. Eu tenho que arar a terra. Mas para arar a terra faz sulcos. Então machuca, fere a terra. Tem pessoas que estão com o coração ferido. Esse ferimento foi necessário, foi providência de Deus.
Porque Deus, está escrito que Ele aperfeiçoou o seu poder na fraqueza. Digo fraco, sou forte. Então, tudo isso que está ferindo o seu coração é a maneira de Deus limpar e fazer o buraco necessário para que a palavra dele, nesse momento, entre no seu coração e germine de uma forma diferente do que se ela simplesmente caísse sobre ele. Ela vai frutificar. Ela não vai ser temporária, não vai ser passageira, porque vai criar raízes. E você vai crescer e ser uma árvore linda e frutífera. O que é isso, pastor? Uma árvore frutífera? É os seus filhos, os seus netos ao redor da sua mesa. Assim é abençoado o homem, a mulher que serve a Deus. Vai ver os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel, sobre o povo de Deus. Por quê? Porque tudo começa, sabe aonde? Com você. Tudo começa comigo. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o meu nome, ali eu me farei presente. Então Deus não está do seu lado. Deus não está do meu lado. Deus, Ele está no nosso meio. E Ele opera na nossa concordância. Quando 2 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, o que for ligado no céu, está escrito, o que for ligado na terra, está escrito que será ligado no céu. Por quê? Porque teve concordância. Esse é o segredo, essa é a chave. Por quê? Porque Deus, Ele está vendo os filhos deles unidos e concordando, sem briga. A coisa mais gostosa que eu vejo aqui na minha casa é quando os meus filhos estão brincando juntos. E eles querem alguma coisa e eles vêm falar comigo juntos. Não tem como eu dizer não. Agora, quando um está brigando com o outro, para quem que eu vou dar razão? Quando os filhos brigam, para quem que a gente dá razão? Eu não dou razão para nenhum deles. Vai todo mundo ficar de castigo. Vai todo mundo. Por quê? Porque eu não quero que eles briguem. Porque eu quero a paz na minha casa, no meu lar. Eu não quero ver discórdia. Vai todo mundo perecer, vai todo mundo sofrer e pagar. Mas quando estão unidos, existe paz. Quando estão unidos, a concordância, aquilo se materializa. Aquilo se torna real. Então, nessa noite, dê a mão para o seu esposo, dê a mão para a sua esposa, orem juntos, façam planos juntos, andem juntos, sintam a mesma coisa, busquem a Deus juntos. Não tem demônio que vai ficar na frente de um casal que ora junto. Sintam a mesma coisa, tenham o mesmo pensamento, e o Deus de paz, está escrito, né? Olha só, Ele vos concederá eu quero agradecer, né? E mais uma vez anunciar a respeito da obra da igreja, da nossa sede lá em Rondonópolis, Mato Grosso, né? Nosso pastor presidente, pastor Hélio David, ele está construindo, né, o templo central
da nossa igreja evangélica, Missão A Voz da Libertação. É um terreno muito grande, a construção muito grande, e eu creio que vai ficar muito lindo. Só que é uma obra muito dispendiosa. E aquele que sentir vontade de ajudar, eu vou estar colocando aí o contato do pastor Hélio, do meu pastor, Ele fez o meu casamento, e eu estou aqui há 18 anos, com a minha coroa, Coroa não é de velha não, viu? Porque todo rei ele tem uma coroa, entendeu? E eu tenho a minha. Então ela está comigo agora, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Agora em maio, dia 20 de maio, vão fazer 18 anos, para a glória de Deus. E eu peço de você oração, essa ajuda que você puder estar dando lá para o meu pastor, para a obra da igreja. E você que está aqui comigo em Belo Horizonte, e nas cidades circunvizinhas, eu estou precisando da sua ajuda. Mais uma vez eu chamo você. Ore pelo meu ministério. E eu queria que ele fosse seu também. Eu queria que você viesse lutar junto comigo. Eu queria que você, ao meu lado, me chame, me convide para ir na sua casa, me convide para ir na sua igreja, me convide para estar junto com você. Você que já tem uma obra aberta, você que já está trabalhando na obra de Deus, mas está sem ministério, me chame, nós podemos conversar, e legalizar o seu trabalho diante de Deus e diante dos homens. Você que tem um chamado, vamos estar fortalecendo e estreitando os laços. Essa semana agora, quinta e sexta-feira, eu vou estar subindo ao monte, lá em Ibirité, alguns conhecem o Monte Jacó, e você que tem vontade, e quer ir junto comigo, deixa aí o seu contato, que eu vou marcar o local certo para que a gente possa se encontrar e se dirigir juntos para buscarmos a Deus lá em Ibirité, no Monte de Jacó, no mesmo horário. Já traga, o seu propósito bem definido, porque Deus, a igreja de Deus que somos nós trabalhamos com propósito, com foco, com metas. Traga os seus propósitos, traga os seus pedidos, traga os seus objetivos para a gente apresentar diante de Deus. E aquilo que Ele assinar embaixo vai ser concretizado na sua vida, porque nós vamos nos unir, nós vamos ter o mesmo pensamento, nós vamos concordar com a sua oração. E Deus, Ele vai operar, Ele vai concretizar, porque está escrito: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, é óbvio que é do agrado de Deus quando os filhos dele se aproximam, o buscam, porque é necessário, está escrito, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus recompensa a todos aqueles que o buscam e que creem no seu nome. Amém?
Estende as suas mãos para receber. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, não somente agora, mas para todo sempre. E a Igreja de Deus diz: amém. Você que disse amém, aperta a mão de alguém e diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Eu agradeço. Fica na paz de Yeshua.